All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minister, o seu podcast de teologia reformada, e esse é o episódio de número 25. Meu nome é Alexandre Rocha e esse episódio está em outro patamar. Meu nome é Diego Montenegro e hoje a gente não vai falar nem da minha mãe nem do Exército Brasileiro, mas de um chamado muito mais eficaz. Meu nome é Renan e até hoje eu não sei a diferença entre eficácia e eficiência. Meu nome é Piton e uma vez salvo, salvo pra sempre. Pega. Ô, glória. Aí sim. E nos recados da Abadia de hoje, gostaríamos de agradecer a todos os que participaram do nosso sorteio. Muito obrigado a todos vocês que dispuseram do seu tempo, que gastaram uns segundinhos para postar ali no nosso Instagram. Muito obrigado. Parabéns a Gisele por ter vencido o sorteio. Em breve você vai receber o livro no conforto do seu lar. Se o Senhor assim permitir, teremos outros sorteios. E é isso? Então vamos para o episódio. E no episódio de hoje nós iremos abordar as perguntas do nosso cheiroso breve catecismo de Westminster de número 31 e 32. A pergunta de número 31 diz: que é a vocação eficaz? E a resposta é: a vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. A pergunta de número 32 diz: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? E a resposta é: aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Partindo então para as questões introdutórias, pessoal, é possível perceber que a pergunta que a resposta da pergunta 31 é um pouco mais extensa e que ela traz alguns temas interessantes, ou melhor, uns termos interessantes. Primeiro vamos falar sobre alguns deles, o que seria a iluminação do entendimento, a renovação da vontade e a persuasão nesse contexto da vocação eficaz. No contexto da pergunta do catecismo, o catecismo usa a mesma lógica da confissão de fé. O capítulo 10 da confissão de fé também trata da vocação eficaz. Quando a confissão de fé fala sobre iluminação do entendimento, ela quer dizer que quando Deus assim nos chama, nos atrai para Ele, né? Atrai seus eleitos, as pessoas a quem Ele elegeu para a salvação, Ele ilumina a consciência dessas pessoas. O que seria essa iluminação da consciência, né? Seria o abrir dos olhos, a tomada, né? Saber a sua condição de pecador, saber a sua condição diante de Deus e também entender, né, o sacrifício de Cristo, entender a necessidade de salvação. É o momento em que o Espírito Santo nos dá aquela luz, né? Nos dá aquele insight do que a gente está vivendo agora. Aí, para continuar a resposta, pegando já agora a questão da renovação da vontade, eu aproveito para fazer uma breve recapitulação de quando a gente estava lá no começo do breve catecismo, que a gente falou sobre os 3 estados do homem, né? O estado de inocência, que é o estado que nós fomos criados, aí vem o estado de queda e o estado de graça, né? Essa divisão clássica da fé reformada. Em cada estado desse, a vontade humana ela passa por um processo e ela entra junto com esse estado numa nova característica. Só recapitulando, a gente tem que lembrar que no estado de inocência a vontade humana ela foi criada positivamente, inclinada para o bem, como diz o reverendo Paulo Anglada, mas com a possibilidade de inclinar-se para o mal, e foi o que aconteceu. E aí no estado da queda, o homem ele tem a vontade necessariamente rebelde e inclinada para o mal. E aí o que acontece no estado de graça?
Justamente o que a gente viu alguns episódios atrás, no estado de graça nós somos libertados da escravidão do pecado, e é essa profunda transformação que liberta e reabilita a nossa vontade a desejar e realizar a vontade de Deus. Isso é Imago Dei do reverendo Paulo Anglada. Então, cada etapa da nossa salvação, a vontade vai passando por esses processos. Então, quando o catecismo fala de renovação da vontade, basicamente é a vontade humana saindo do estado de pecado, estado de queda, e entrando no estado de graça. E aí ela é uma renovação, por quê? Porque ela mais ou menos ela tem algumas características da vontade no estado de inocência, no estado em que fomos criados. Em algum sentido nós retornamos àquele estado, mas em algum sentido é um estado novo, não é um retorno necessariamente, é um estado novo porque é um estado em que nós somos agraciados, por isso é o estado de graça, nós entramos no estado de graça. E aí, só para finalizar o meu comentário, eu peço licença do Alexandre para citar o Jonas Madureira aqui no Inteligência Humilhada, que é um livro oficial do Alexandre aqui para citações, mas eu gostaria só de lembrar ou apresentar para quem não leu esse livro que... Permita, obrigado. O Jonas Madureira vai mostrar uma coisa muito importante para mim, que sim, de todo aquele livro, para mim foi o mais impactante, é o significado do que é a alma na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. E isso tem tudo a ver com o nosso tema. Porque quando o Jonas Madureira vai falar nesse livro sobre o que é o ser humano, e ele faz a classificação do que é o ser humano, o primeiro item que ele coloca é que o ser humano é um ser desejante. E aí por que ele faz isso? Porque ele pega o termo alma do Antigo Testamento em hebraico, que é nefesh, e ele chega à conclusão, resumidamente aqui para vocês, que a alma, ela não é necessariamente algo que o ser humano tem dentro de si, como se fosse uma parte material lá, conforme a gente acredita por aí. Mas a característica de ser alma vivente é isso mesmo, é ser. O ser humano é alma vivente, ele não tem uma alma, ele é alma vivente. E aí, nesse sentido, do que a palavra quer dizer no original, significa que o ser humano é desejante. O nefesh a alma, é como se fosse uma garganta que anseia por algo, que anseia por água, que anseia por comida. Então o ser humano ele é desejante, ele é um ser dotado de uma vontade que quer, uma vontade ativa. Então isso é importante para a gente compreender essa renovação, porque é o motor o motor da vontade é justamente o direcionamento do que essa garganta está querendo provar. Então, no estado de inocência, nós tínhamos essa liberdade para provar essa garganta vivente, essa alma que define quem nós somos, nosso ser. Ela tinha liberdade para querer o bem, a comunhão com o Senhor, e ela tinha liberdade para se inclinar para o mal, como lemos. Mas ela se inclinou para o mal. Já no estado de queda, essa garganta ela só anseia pelo pecado, ela só anseia beber veneno. E a renovação da nossa vontade que nós estamos falando aqui é justamente renovar a garganta, renovar a nossa alma para receber algo da parte de Deus. Ou seja, até esse momento, até a nossa vontade ser renovada, nós estamos inabilitados, nós estamos proibidos, nós não temos condição de receber nada da parte de Deus nesse sentido, salvífico e eficaz. Mais ou menos isso que eu queria falar de renovação da vontade. Pois bem, quanto à persuasão, a gente pode dizer o seguinte, que o fato de alguém se tornar cristão, dentre outras coisas, ele é resultado de uma conversão do intelecto e da vontade da pessoa, como já foi basicamente dito pelo Piton. Quando a gente trata da questão da persuasão, a gente está tratando diretamente de algo que está ligado à linguagem, ao discurso e à apresentação de provas ou argumentos que sejam plausíveis para outra pessoa que está ouvindo a sua mensagem, né? Então, assim, faz-se necessário ser persuadido de verdades particulares. Quando você se converte, certamente você ouve a mensagem do Evangelho. Nessa questão do chamado, você é chamado, mas é apresentado para você o Evangelho com verdades que são dignas de serem aceitas como tais, né? No caso, a persuasão, ela consiste que alguém, no caso o Senhor Deus, ele vai apresentar razões irresistíveis para que a nossa vontade ela seja movida na direção da crença e da fé. Então, a uma pessoa devem ser dadas razões suficientes para fazer com que as coisas
que Deus requer de nós, elas sejam aceitas pelo nosso intelecto e pela nossa vontade. O modo como a gente responde ao Evangelho é o modo como a gente foi persuadido, no caso pelo próprio Deus, né, segundo o seu chamado. As Escrituras, elas enfatizam constantemente que tanto a crença no Evangelho como a obediência, elas brotam da evidência que o Evangelho é verdadeiro. Porque se o Evangelho não fosse verdadeiro, se a gente não cresce que o Evangelho é verdadeiro, se a gente não tivesse persuadido disso pelo próprio Senhor, de forma alguma nós seguiríamos o Evangelho. João disse, lá em João 20, 31, estes, porém, foram registrados, no caso esses atos, né, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Além disso, o apóstolo Paulo escreveu que uma parte necessária para a salvação seja o pleno conhecimento da verdade, como está lá em 1 Timóteo 2, 4. De certa forma, a gente pode dizer que não se obedece ao Evangelho a menos que se tenha sido persuadido que ele é verdadeiro e persuadido a agir com base na crença de que ele é verdadeiro. Eu sou convencido de que o Evangelho é verdadeiro e eu sou convencido de que as verdades contidas ali, os mandamentos contidos ali, eles são plenamente execuíveis, eles são realmente desejáveis, eles são bons de serem seguidos. Convicções sobre o Evangelho e a conduta que se originam dessas convicções são sempre resultado de persuasão. Então, assim, quando o pregador ele entrega o Evangelho para a pessoa e essa pessoa é eficazmente chamada, ela de fato foi persuadida de que aquele Evangelho ele é verdadeiro. Eu tava com uma dúvida aqui. É porque assim, vocês falaram aí a respeito de iluminação do entendimento, renovação da vontade e persuasão, né? A persuasão tá ligada à questão do quê? Do coração mesmo? É relacionado com a vontade ou com o entendimento ou com as duas coisas? Eu acho que essa pergunta cabe mais pro Renan responder, mas eu acho, notando aqui, até olhando para nossa pauta, que há uma ligação talvez de progressão entre essas três etapas que a gente tocou. Para mim, pelo menos o que me parece, a iluminação do entendimento, ela parece ser uma coisa mais interior, assim, mais quase que pegando ali o coração humano mesmo, aquele centro interno do ser humano, uma coisa que talvez o ser humano não se dê nem conta de que ele teve a mente dele iluminada. Aí a renovação da vontade parece um processo mais ligado ao espírito, né, ao espírito do Senhor agindo ali, e a persuasão me parece, aí o Renan que vai bater o martelo, mas me parece que a persuasão já é a etapa mais formal, mais externa, que precisa necessariamente do pregador, precisa como o Renan disse, do revestimento da linguagem, do discurso, para fazer com que todo esse processo que vai se exteriorizando, ele faça sentido de acordo com a lógica e com a linguagem, porque nós somos seres que pensamos de forma lógica necessariamente e nos comunicamos, entendemos, emitimos e recebemos sinais via linguagem. Então me parece que a persuasão tem mais a ver com essa etapa intelectual, digamos assim. Não sei se o Renan vai corroborar com isso. De fato, pelo que eu pude compreender estudando esse assunto, é que a persuasão de fato é uma questão do intelecto. É uma questão mais exterior, como disse o Diego, no sentido de que, apesar... exterior assim, tipo, você ouviu o Evangelho e você entendeu, após todas essas etapas anteriores, né, de iluminação do Espírito, que aquilo ali é de fato verdadeiro, aquilo é digno de confiança, e que você pode, digamos assim, se entregar àquela verdade. A persuasão, apesar de ela ser um aspecto em que esteja muito presente a questão da linguagem e da oratória e das provas, né, que sejam dignas de confiança, envolve claramente uma questão de fé também, uma ação do próprio Deus, que incute na pessoa a fé para acreditar que aquilo de fato é crível além da mera prova material, vamos dizer assim, né?
É como se você tivesse perante uma afirmação como todos os homens são mortais. Ok, essa afirmação ela me parece confiável. Mas se eu não provar essa afirmação, ou seja, por meio de uma experiência, ver outros mortais, outros homens morrendo, talvez eu não seja plenamente convencido disso. Deus, ele nos convence plenamente, nos persuade plenamente ao incutir o seu espírito em nós. Então, porque assim, essa questão da renovação da vontade me parece mais ligada à questão do coração mesmo, né? Da volição mesmo. A inclinação natural do homem para um determinado objeto, né? Que é o fato do homem quando caiu, né? Errou o alvo, né? Então, tipo, ele só há um alvo, né? Que é o Senhor. Então, quando o homem deseja outra coisa, ele não está acertando outro alvo, ele está errando o único alvo que existe. Então, assim, me parece que o processo se dá é pré-cognitivo, né? Primeiro você crê, primeiro você crê com o coração mesmo, o coração é renovado, né? Que é como está como renovação da vontade, que é o fato do convencimento do pecado, né? Porque é interessante, eu pensando a respeito dessa questão do convencimento do pecado, porque parece que no homem natural, né, o homem sem Deus, há um bloqueio, há um abismo, usando uma linguagem filosófica, epistemológico, que impossibilita o ser humano de perceber a sua inabilidade para Deus, né? As pessoas, de forma geral, elas até percebem certos defeitos em si mesmo, né? Tem gente que sabe que é explosivo, tem gente que sabe que tem, sei lá, inveja, tem gente que sabe que tem defeitos, né, que tem falhas, né, inclusive em entrevista de emprego as pessoas perguntam, qual é o teu defeito e tal. Então as pessoas sabem ler algo de si mesmo em relação aos seus defeitos, né, mas isso não quer dizer que elas tenham um convencimento do pecado, porque o convencimento do pecado me parece algo mais profundo, me parece ser algo ligado de fato a uma inimizade contra Deus, uma vida que é separada da vida de Deus, né, uma vida que é contra Deus, na verdade, né? Então, me parece que o coração é redirecionado, né, pela força do Espírito Santo, né, fazendo o homem entender de fato a verdade e crer. Agora, algo interessante é que, assim, lá em Eclesiastes diz assim que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, né? Me parece que como é que o homem sabe que encontrou a verdade se ele não souber de antemão o que é a verdade? Então me parece que há uma semente dentro do coração humano que Deus plantou ali a respeito do que é a verdade, e quando ele encontra a verdade de fato, né, quando ele encontra Cristo, ele identifica, pô, isso aqui é a verdade. Por quê? Porque ele de forma talvez inconsciente ou sobrenatural, não sei se está dando para entender, mas assim, há no homem, de fato, uma espécie de semente, sabe? Pro divino mesmo. É o que o Calvino chamava isso daí de sensus divinitatis. O senso divinitatis, né? Eu acho que é meio que isso, né, bicho? Tipo assim, isso. de ter um... Não é simplesmente de saber que há um criador, mas assim, de que há algo mais, traço da verdade que ficou ali no coração do homem, e que o pecado sempre vai desviar, mas quando o Espírito Santo atua com poder, né, ele de fato, o resquício de verdade que há em nós, parece que quando vê a verdade assim, não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é de fato a verdade que salva, né? Sim. A confissão de fé usa uma linguagem, né, na hora de falar da persuasão, que é a mudança de coração. Ela pega o empréstimo, né, de Ezequiel 11 para dizer, né, que quando Deus eficazmente nos chama, ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Sim. Ou seja, ele vem até nós, né? Ele muda o nosso intelecto, ele muda as nossas predisposições, né, que antes eram pecaminosas, para predisposições que são para a glória dele, né? Sim. Ele muda as nossas inclinações. Sim, sim. É bem isso mesmo, mano. Eu acho que é Anselmo, né? Anselmo de Cantuária, né? Que diz assim que nós
Nós conhecemos porque cremos, né? Então primeiro vem a fé, a crença, né? Primeiro vem a renovação do coração para depois se conhecer de fato as doutrinas, né? De fato aquilo começa a fazer sentido, né? Primeiro se ama para depois conhecer, né? Aprofundando um pouco mais a respeito do tema, a pergunta e a resposta 32 falam de justificação, adoção e santificação, pessoal. E falam como bênçãos, né, que podem acompanhar ou proceder da vocação eficaz. Vamos organizar isso. O que exatamente acompanha a vocação eficaz e o que procede dela? Vamos lá. Então, justificação, adoção e santificação são termos teológicos. São termos que têm conceitos bem amplos, que levam a debates bem amplos, só que não é o nosso objetivo necessariamente discutir esses termos hoje, né? Então, assim, eu vou tentar só deixar claro que há uma divisão entre eles, e como a gente já falou na questão anterior, pode-se traçar aí uma progressão, como o Alex acabou de falar na última pergunta, dá mais ou menos ali para dividir quando se ama, quando se teve a volição convertida, a vontade convertida, e quando se foi persuadido intelectualmente. Dá para fazer mais ou menos essa ligação. Lógico que não é um molde quadradinho, né? O pessoal que gosta de estudar Ordo Salutis, né, e Ordem da Salvação, gosta de colocar tudo ali em colunas, numa planilha do Excel, como se fosse um negócio bem certinho. Lógico, não é assim tão certinho. Mas dá para fazer essa distinção. Então, quando a confissão e o breve catecismo falam de bênçãos que acompanham ou precedem a justificação, eu acho que ela está falando mais ou menos nesse sentido de quando é mais comum, é ordinário que aconteça. Então, tentando mais ou menos falar sobre isso, a justificação ligada à vocação eficaz, ao meu ver, ela é uma... assim, sem tentar responder muito já o que é a própria justificação, mas ela é um dos atos da salvação que tem zero, simplesmente zero de participação humana. Zero de participação humana. Porque, como a gente vai ver no próximo episódio, a justificação é um ato da parte de Deus, é um ato que a gente costuma chamar de forense ou jurídico ou legal, né? Então é da parte de Deus. O que Deus faz e não tem a ver conosco. Pelo contrário, nós somos ali réus e acabamos sendo justificados. Então o que acontece? Se eu tiver que colocar entre acompanha ou procede, eu coloco em acompanha. A justificação, ela é automaticamente, quando você é vocacionado eficazmente, você é justificado. Então é uma bênção que é acompanhada. Imediatamente, junto com a vocação eficaz, você é justificado. E aí vão ter outras bênçãos que procedem, ou seja, que vão começar a ser desenvolvidas depois da vocação. A justificação não é uma delas. Você não vai sendo justificado com o passar dos teus dias. Você é justificado no ato dessa vocação. Acho que essa é a posição luterana, né? A posição luterana é que a justificação é constante, né? Durante toda a sua vida, Deus vai nos justificando, né? Então, pois é. É como eu estou falando, a teologia reformada não luterana, até acho que tirando um pouco os anglicanos de lado, ela distingue outros termos também, além desses três que a gente está falando aqui. Ela fala de regeneração, né? Tem o termo que a gente mais fala hoje em dia, nos nossos dias, é conversão, né? Só que são termos assim que tem uma certa equivalência com os termos que a gente está tratando aqui. A regeneração, por exemplo, ela é uma obra que também não tem participação do homem. O homem não participa com Deus para ser regenerado. Ele é regenerado por Deus, é totalmente monergista o negócio aí. E já a conversão, pelo que eu andei lendo, há muitos teólogos que chegam a concordar que a conversão há sim participação humana. Porque ali a questão da resposta do formal do homem, né, ao chamado externo, né, então há ali algum tipo de participação do homem. Até o Paulo Anglada, que é conhecido pela ortodoxia dele, bem alinhado com Westminster, ele fala isso, que a conversão é uma obra em que o homem tem uma parte ativa também. E no episódio passado, se eu não me engano, eu citei o Francis Schaeffer na Verdadeira Espiritualidade. Eu falei que o Francis Schaeffer ele fala de uma passividade ativa, né? Que há processos onde Deus nos trata passivamente e acaba nos colocando para agir dentro dessa passividade nossa. Parece meio paradoxal, mas é isso. A conversão pode ser que tenha alguma coisa ali que o homem atue juntamente com Deus, mas na justificação e na regeneração não.
são bênçãos que acompanham, que acontecem simultaneamente, imediatamente com a vocação eficaz. Quanto ao termo adoção, o Hermes Termae, ele, seguindo Calvino, afirma que todas as demais bênçãos que recebemos decorrem da graciosa adoção divina como sua causa primeira. Entre todos os dons da graça, a adoção é o maior. Bem, a doutrina da adoção, ela, não querendo entrar muito ainda nessa questão, porque vai ser foco de outros episódios, mas ela nos ilumina a respeito da extensão do amor do Senhor pelos seus eleitos, né? Que outrora estavam perdidos em pecado e condenados ao inferno, fazendo-os serem filhos e herdeiros do Senhor. Quer dizer, filhos e herdeiros seus, né? Logo, eu creio assim que a adoção ela é um ato que tanto acompanha o momento do chamado, como procede dele. Parece uma ambivalência, né? Parece uma contradição. Mas assim, a adoção ela é uma bênção que ela é dada ao ser humano ao ser eficazmente chamado, como se Deus estivesse... Na verdade, Deus se compadeceu de nós, né? Como se ele estivesse ali num grande orfanato e ele se compadecesse das nossas misérias, né? Da nossa condição de órfãos, e nos adotasse como seus filhos. E após isto, tudo que procede disto, os direitos de filiação, como ter acesso a Deus por meio de Cristo, são bênçãos que seguem por toda a vida e eternidade do filho adotado. Ou seja, no momento em que Deus nos chama, é como se naquele momento ele já estivesse nos adotando como seus filhos. Então eu posso dizer assim, que pode aparentar uma contradição, mas tanto acompanha o chamado eficaz como procede dele. A santificação é uma bênção que decorre também do chamado eficaz, porque no momento em que somos justificados, né, temos consciência, nos tornamos justos diante de Deus, somos adotados por Deus, como a gente já falou, as nossas inclinações elas são mudadas, né? Como eu falei antes, agora para a glória de Deus. Então o crente ele vai procurar se separar, se livrar daquilo que faz ele se afastar de Deus, digamos assim, se afastar do pecado. Ele também é declarado santo no sentido de que a garantia de um corpo incorruptível da ressurreição já vem com a justificação, mas aqui na terra ainda persiste, né, o seu corpo corruptível, e ele precisa o tempo todo lutar, como Paulo fala, né, é a batalha da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, né? E a luta para que sempre que o Espírito, né, a palavra de Deus permaneça. Então o crente ele vive um processo de separação, vive um processo de aperfeiçoamento, enquanto ele está aqui na terra, sempre com vistas e nessa esperança de que há uma ressurreição, há uma restauração final em que ele não terá mais essa natureza, ele não terá mais esse tipo de empecilho, né? Porque Cristo vai dar um corpo incorruptível, né? Cristo vai aperfeiçoar. Pessoal, ao falarmos da vocação eficaz, pode dar a ideia de que existe um tipo de vocação que é ineficaz ou incompleta. Isso procede? Há pessoas que são chamadas, mas não são salvas? Bem, quando a gente fala de chamado eficaz, a gente está dizendo que o chamado de Deus não falha, porque ele é soberano. Romanos 8, né, ali versículo 29 e 30 diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, a esse ele predestinou, ele chamou, ele os justificou, a fim de que eles fossem, né, como Cristo Jesus. Ou seja, é uma obra que inicia no próprio Deus e termina no próprio Deus. Ele garante, né, aquilo que ele promete. Se ele nos chama eficazmente, ele vai garantir que as outras etapas concluam. Então, não existe
um chamado ineficaz. Deus não faz uma obra incompleta, né? Paulo também diz aos Filipenses que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então não existe algo falho no chamado de Deus, né? Bom, quanto a essa questão, que é muito interessante, ainda mais no contexto calvinista, uma vida piedosa, ela não é uma vida sem pecado, mas uma vida marcada por fé, obediência e arrependimento. Assim, embora nenhum cristão possa ser perfeito, ele pode ser maduro. E nesse aspecto, há vários graus de cristãos dentro da igreja. Há cristãos que têm já um grau de maturidade e piedade muito interessante, mas há também aqueles que ou estagnaram ou estão retrocedendo na fé. O que não significa que eles perderam a salvação. Dizendo de uma outra maneira, um cristão desviado, vamos dizer assim, é aquele cuja comunhão com Jesus está definhando e cuja fé está enfraquecendo. Mas isso não quer dizer, mais uma vez, afirmando, que esse cristão ele perdeu a fé. Se há uma consideração particularmente humilhante para um crente com uma mente espiritual, é que depois de tudo que Deus fez por ele, depois de Deus ter chamado, Deus ter concedido todas as bênçãos que advêm do chamado eficaz, esse mesmo cristão ele possa se desviar. Ainda assim, no coração dele pode haver uma tendência secreta, perpétua, de afastamento de Deus. Mas ainda assim, a salvação não foi perdida. Pode-se dizer que, então, há dois tipos de desvio. Há o desvio temporário, que é aquele o qual Deus de fato chamou eficazmente, aquela pessoa que em alguma etapa da sua vida ela veio a se desviar dos caminhos do Senhor. A gente tem um exemplo claro no Antigo Testamento, que é o exemplo de Sansão. Sansão, separado por Deus, né, um nazireu, mas que ele se envolveu em confusões do barulho, né, diria o narrador da Sessão da Tarde. Só que ao final da vida de Sansão, ele voltou para Deus, para vencer os seus inimigos. Tanto é que lá em Hebreus, o autor de Hebreus coloca Sansão como um dos heróis da fé. Por outro lado, há também pessoas como Esaú. Aí já é o outro aspecto, né? Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, e mesmo com lágrimas, a Bíblia fala, ele não pôde reaver o seu direito de primogenitura, bem como as bênçãos que decorreriam dela. E a gente foi ver claramente que Esaú ele estava ali num contexto em que ele tinha um pai crente, um pai que de certa forma um profeta, né? Mas que mesmo naquele contexto de, digamos assim, espiritual correto, Esaú era uma pessoa que não era chamada eficazmente. O segundo tipo de desviado, então, é aquele que de fato nunca foi chamado. Só por um tempo, né? Ele achou que era salvo, ou se fez passar por um filho de Deus. Durante um tempo ele sentiu no seu coração as emoções, né, que provém da comunhão com os santos, mas de fato ele nunca foi chamado eficazmente. Então permanece aquela questão: quem é chamado eficazmente não se desvia perpetuamente. Acredito que as respostas já tenham ficado bem claras. Eu só vou terminar com o último aspecto que eu acho que seja bem interessante pra gente, que quando o Renan falou aí sobre a pessoa parecer que foi chamada e tal, tem alguns aspectos muito importantes pra gente saber diferenciar ou saber pelo menos que há diferença, né? Mesmo que a gente não consiga diferenciar, até porque não é nosso objetivo fazer essa separação. A Bíblia deixa claro que o Senhor vai separar o trigo e o joio e que ele sabe o que fazer com o trigo e com o joio. E mais, ele fala sobre as ovelhas dele que nenhuma ele perdeu, só o filho da perdição, para que se cumprisse na Escritura. Então, assim, uma coisa importante que diz lá na Confissão de Fé, no capítulo 25, que fala sobre a igreja, ela fala que a Igreja Católica de Cristo, a Igreja Universal, ela tem hora
que ela é mais visível e tem hora que ela é menos visível. Então a igreja, então a confissão de fé, ela admite que a igreja cristã, principalmente no aspecto institucional, visível dela, ela varia enquanto a sua pureza. Isso está lá no capítulo 25, o artigo 4º. E fala que o que a gente tem para definir quando uma igreja é mais pura, digamos assim, é quando ela tem ensinado e abraçado ao evangelho, administrado os sacramentos e celebrado o culto público. Então isso é o norte de uma igreja para ser uma igreja saudável. Mas ela faz uma ressalva, esse capítulo 25 faz uma ressalva no artigo 5º, afirmando que mesmo as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas ao erro. Tá? Por que isso é importante? Porque aí a gente percebe que o mero estar dentro de uma igreja no aspecto visível não é sinônimo de vocação eficaz. Porque se a própria igreja está sujeita a variação quanto à sua pureza, quanto mais ao tipo de chamado que existe ali dentro. Então é interessante que aquele documento, os cânones de Dort, eles têm um capítulo só sobre isso, sobre o chamado. E aí eu vou fazer essa citação literal aqui porque é muito importante. Ela fala assim, abre aspas: todos quantos são chamados pelo evangelho são sinceramente chamados, pois Deus declara com muita veemência e verdade em sua palavra o que lhe é aceitável, isto é, que todos que são chamados devem obedecer ao convite. Além disso, ela promete seriamente vida eterna e descanso a todos que venham a ele e creiam nele. Não é falta do evangelho nem de Cristo oferecido nele, nem de Deus, que aqueles que são chamados pelo ministério da palavra se recusem a vir e a ser convertidos. A falta reside neles próprios. Isso, fecha aspas, é o que diz os cânones de Dort sobre chamado interno e externo. Se uma pessoa ouve o evangelho e não atende, ela não atende por falta própria. Não faltou graça, não faltou graça no sentido ali do aspecto externo, não foi falta de investimento na retórica, não foi falta da persuasão que a gente estava falando há pouco, a falta é da própria pessoa que não se arrepende. Então, essa diferenciação de chamado externo e interno é muito importante. O chamado interno, vamos fazer a diferenciação, o chamado interno, ele consiste na obra do Espírito Santo em convencer o pecado. Não é a pessoa que é convencida pelo pregador, não é a pessoa que resolve, a partir daquele momento, ele se convencer do pecado. O Alexandre já falou isso também, que o ser humano ele consegue identificar algumas falhas dele. Se ele for numa palestra motivacional sobre superar seus limites, ele consegue perceber onde estão as falhas dele e perceber o que ele precisa melhorar. Mas ele não consegue se convencer da miséria real, total, a abrangência em que ele se encontra e o que é necessário para ele sair dessa abrangência. Isso é obra e testemunho interior do Espírito. Mas, claro, tem um chamado externo. E o chamado externo, segundo o reverendo Paulo Anglada, tem mais a ver com o chamado de persuasão do pregador. É aquele que chama você para ser membro ali na frente, ou como tem algumas tradições, aceitar Jesus, vir à frente, levantar a mão. Então, a questão que eu queria chamar a atenção é que o chamado externo, ele não é garantia de vocação eficaz. Então, se uma pessoa aceita um chamado externo e depois ela se desvia, não há indícios de que ela foi eficazmente chamada. Agora, quando há chamado interno, esse sim é infalível. Esse sim, a pessoa pode, como o Renan falou, passar períodos temporários afastada da graça, mas ela vai, no final, se reaver com o Senhor. Agora, o chamado externo não. Então, a gente não pode confundir o chamado externo com o interno. Acho que esse é um último aspecto que faz a gente entender que, de fato, não é um chamado ineficaz. Há tipos de chamado. E o chamado eficaz verdadeiro é aquele que testifica no interior do ser humano, não só no exterior. Pronto. Então, para resumir aqui para os nossos ouvintes, vocês estão dizendo assim que há dois tipos de chamados, certo? Um chamado geral que Deus faz a todos os homens, né? Que o pregador diz, arrependa-se dos seus pecados, e é um chamado para todos os homens, né? Independente de que tipo de homem seja, um chamado geral, né? Para todos os homens, mas que também há um chamado que, dentro desse chamado geral, ele se torna eficaz quando o homem crê. Então, tipo assim, o Espírito Santo atua de forma especial no coração, fazendo o homem crer no Evangelho, é isso? Isso, e eu não fui direto a esse ponto, Alexandre, eu queria deixar claro, eu poderia ter ido direto ao ponto assim como tu foi, porque às vezes dá a impressão, algumas pessoas ficam na defensiva e tentam diminuir a importância do chamado geral,
como se ele fosse um chamado que não é tão sincero assim, sabe? Deus está chamando, mas na verdade ele não está tentando fazer nada com esse chamado. É um chamado meio assim, tiro pra todo lado, tá entendendo? E não é isso. Por isso que eu fiz questão de ler na íntegra os cânones de Dort. Cara, Deus quando faz até no chamado externo, ele está sinceramente chamando pessoas a arrependimento. A questão é que o ser humano está num estado por conta própria dele mesmo, naquele estado de miséria, onde ele não consegue responder a esse chamado externo. Então, o chamado interno como é que eu posso dizer? É a evidência dessa vocação, dessa graça de Deus de chegar e dizer assim, olha, você eu escolhi eficazmente. Então, esse chamado externo, ele vai ser acompanhado de um testemunho interno do Espírito que vai fazer esse chamado ser eficaz. Então, assim, não é que existe um chamado não eficaz, é que existem pessoas que ouvem um chamado externo, mas não tem o testemunho interno do Espírito no seu coração. E aí elas não conseguem atender a esse chamado externo. Ou se elas atendem superficialmente, só gozando das bênçãos que tem na igreja visível, mas não comungam jamais na igreja invisível de Cristo. Partindo para o final do nosso papo, pessoal, pensando em termos mais práticos, em teologia o termo vocação eficaz está sempre rodeado de debates sobre soberania de Deus e vontade humana. Preocupa alguns que a vocação eficaz passe uma segurança ao crente que lhe dê uma liberdade excessiva. Como podemos aplicar esse termo teológico para uma vida de responsabilidade cristã genuína? Bem, como eu já sei que o Renan e o Piton vão falar aspectos bem profundos, eu vou começar com um aspecto que talvez pareça ser meio óbvio, mas que é muito importante. O chamado eficaz, que é, como a gente tem falado, a justificação dessa pessoa, a adoção e a santificação dela, que é um chamado que não foi aceito meramente pelo seu chamado externo, mas é porque houve um testemunho interno do Espírito Santo, ele não significa somente mudança no aspecto moral. Essa é uma primeira base que a gente tem que entender, porque pessoas que ouvem e atendem um chamado externo somente, elas também podem gozar de mudança moral. Não é difícil você encontrar casos onde pessoas que têm problema com alcoolismo e outros vícios, e encontrar na igreja um padrão de moralidade para lhe livrar desses vícios. Não é difícil você encontrar isso. Mas isso não é evidência por si só de um chamado eficaz, de um chamado, de um testemunho interior do Espírito. Não é evidência. Lógico que quando há a evidência interna do Espírito, o chamado interno, esses outros aspectos que eu falei, livrar a pessoa do vício, etc., lógico que eles devem ser acompanhados, mas eles por si só não são evidências. Então, assim, a moralidade, né, ela é como se diz naquele livro Esquizofrenia Intelectual, é um resultado adequado do programa que as igrejas tentam implementar, lógico. Agora, quando essa moralidade ela é hiper enfatizada, ela acaba se tornando um moralismo. Ela acaba se tornando em algo que acrescenta a salvação às obras, né? Aquele velho dilema do cristianismo, fé e obras e tal. Só que ela acrescenta as obras não como fruto da salvação e da fé, mas como pré-requisito para chegar até isso. Então esse que é o problema. Um segundo ponto que eu queria tocar é que nós temos que lembrar que o homem, ele é, outro termo aí que o Jonas Madureira usa, é contingente, né? O ser humano, ele é moralmente fraco. A gente não pode achar que a gente precisa investir tanto nessa questão da moralidade, porque a gente vai conseguir de fato, como algumas seitas pregam por aí, atingir o padrão perfeito aqui nessa vida. E isso pode ser uma sina de um cristão que de repente carrega uma culpa muito grande por algo que fez, e ele achar que o termômetro da fé dele é o quão perfeito ele conseguiu ficar moralmente falando após a conversão. Então ele não foca tanto em questões mais profundas da fé, como exercer dons do Espírito, como amar a igreja do Senhor, como oração e etc. Ele não foca tanto nesses pontos, mas ele vai focar em pontos morais, aqueles pontos que são reconhecidamente bons por outras pessoas. E ele esquece que ele é carne, ele esquece que aquilo ali vai passar e ele vai ter dias de fraqueza moral, ele vai ter dias, e quando esse dia chegar para essa pessoa, muito provavelmente ele pode se desencantar com a fé, porque ele vai achar que todo aquele esforço foi em vão, né? Mas justamente por isso, porque ele depositou esforço nele mesmo. E um terceiro ponto e último que eu gostaria de falar é separando essa questão da santificação que a gente falou sobre o nosso lugar na santificação. Eu já lancei um pouquinho
falei um pouquinho sobre isso lá no começo e agora eu vou me relembrar o que eu falei do Francis Schaeffer, mas é lembrar que a gente tem uma atividade na santificação, mas é uma atividade que está dentro do contexto dessa passividade maior. Eu queria só relembrar isso para os ouvintes. Sim, nós temos muita responsabilidade em desenvolver os nossos dons, em desenvolver a nossa salvação, como o apóstolo Paulo fala, mas sempre lembrando que é o próprio Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Então, se nós esquecermos essa segunda parte do versículo e ficarmos só com a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, nós vamos nos frustrar, não tem para onde você correr. Então, primeiro ponto que eu queria trazer é esse, lançar de base, porque aí o que os meninos vão falar e o que o Piton e o Renan vão falar, já vão ter por pressuposto isso, de que a única evidência de que a vocação eficaz está sendo cumprida na sua vida não pode ser a moralidade, porque se isso acontecer, você vai ser um moralista somente. Pois bem, em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, Jesus comissionou os seus discípulos para que fizessem novos discípulos. Então, essa é uma convocação que abrange qualquer irmão, qualquer irmã que se chame pelo nome de cristão ou cristã. Caso alguém se escore na doutrina da eleição para não evangelizar, está em plena confrontação com o mandamento de Cristo. Então, uma das questões profundas acerca do chamado eficaz é a nossa disposição em evangelizar. Ali na chamada grande comissão, é como se Cristo estivesse mostrando aos seus discípulos a seguinte coisa: vejam, com grande amor eu vos amei, vão e comuniquem este amor salvador a todos os povos. A evangelização, então, seguindo essa premissa de Cristo, ela envolve a comunhão, que eu acho que o Piton vai falar um pouco mais daqui a pouco, a koinonia, né, que é a questão da comunhão. Nisto, lá João 13:35 fala, né, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós fomos chamados para ter comunhão e amor uns pelos outros, além de amor pelos perdidos. Então, aí um grande aspecto do que o chamado eficaz nos convoca a fazer, né? A amar tanto os nossos irmãos, amarmos uns aos outros, para que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecer a Cristo por meio do nosso exemplo. A evangelização ela também envolve a proclamação, que seria o querigma, né? Nós fomos chamados por Deus, nós fomos eficazmente chamados por Deus para que nós proclamássemos quem é Jesus, quais as obras de Jesus, o que o Senhor Jesus veio fazer aqui nessa terra. A evangelização ela também envolve o serviço, que é a diaconia. A gente foi chamado para servir os homens e mulheres com a entrega da mensagem que mais pode satisfazer as necessidades das pessoas, que é o evangelho. E a evangelização, seguindo o chamado eficaz, ela envolve martírio, que é mais do que a simples proclamação, mas é uma doação até as últimas consequências pela verdade que nos libertou e pelo Deus que nos chamou eficazmente. Como eu falei anteriormente, citando mais uma vez Romanos 8, nós fomos chamados, né, para nos parecermos com Cristo, né, a fim de que Cristo seja, como o próprio Paulo fala, o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, nós somos chamados eficazmente para fazer parte de uma família, a família de Deus. Nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Paulo também, em Romanos 12, quando ele trata sobre a renovação da mente do culto racional, a partir do versículo 3 do capítulo 12, ele vai tratar sobre a conduta do cristão na igreja. E ele diz que o cristão não deve ter um conceito formado por ele mesmo, mas sim segundo o próprio Senhor, que ele deve servir um ao outro. Ou seja, nós não somos chamados por Deus para vivermos em uma vida de orgulho, em uma vida em que nós achamos que somos superiores aos outros porque fomos chamados por Deus, porque Deus nos elegeu. Nós devemos ter consciência sempre que nós somos pecadores, que se não fosse a graça de Deus,
nós não estaríamos aqui, que nós não podemos viver nosso cristianismo e nossa fé sozinhos. E é isso que Paulo fala em Romanos 12, do serviço, dos dons, de um completando o outro como um corpo. Se nós dizemos que somos chamados por Deus, que somos cristãos, e vivemos um cristianismo individualista, na verdade, não queremos nos reunir com nossos irmãos, não queremos partilhar do pão, não queremos ouvir, não queremos confessar nossos pecados uns aos outros, não queremos nos tratar, não queremos ser pastoreados. Nós não fomos chamados eficazmente. Nós não estamos dando evidência da nossa salvação, daquilo que cremos em Cristo Jesus. Então é isso. Se você se diz que foi chamado eficazmente por Deus, se você diz ter certeza da sua salvação e você não anda em comunhão com Deus e nem com seus irmãos em Cristo Jesus, é necessário que você reveja a sua crença em Cristo, a sua fé cristã. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fizemos uma conversa aqui bem introdutória mesmo a respeito de vocação eficaz. Espero que tenha sido útil para vocês. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Temos nosso grupinho no Telegram. Estamos também no Twitter e no YouTube, né? Nos vemos no próximo programa. Que Deus abençoe a todos e valeu! 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 Valeu!